Salve, rapaziada, salve, gente amiga. Chegamos! Mais um sábado que olho pela minha janela, está um frio de causar inveja em todos aqueles que estão curtindo o verão maravilhoso europeu com 35 graus no sol de Amsterdã ou talvez nos tempos nublados de Dublin. Vou direto ao ponto, não estou sozinho porque vocês estão vendo que, César, ganhamos ali subiu muito a média, né? Muito a nossa média agora, porque deu aquele grau melhor na nossa transmissão. Tudo bem, meu querido? Vou deixar para você também depois chamar a nossa convidada que está com a gente aqui. Tudo bem, Carlão? Um salve para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Aquele upgrade de beleza no nosso podcast, né? Vocês que estavam acostumados aí a acompanhar esses rostinhos não tão abençoados por Deus, agora podem acompanhar o rosto da minha amiga Maria Eduarda, a Duda, que está aqui com a gente hoje para participar do nosso podcast. E eu já queria chamar a Duda aí para ela se apresentar e para... Na verdade, eu vou te perguntar, Duda, é um papo de amigos aqui, que a gente sempre troca ideia e tal. Então, Duda, como é que você tá? Como é que tá Dublin? Tudo bem? Te apresenta aí para a galera. Oi, gente, tudo certo? Eu sou a Duda, eu moro em Dublin, sou de Santa Catarina. Aí já tô acostumada, assim, com o frio da Irlanda, né? Mas, olha, vou falar, agora no verão tá bem quente, eu tô até estranhando. Quanto fez aí nos últimos dias aí, Duda, de temperatura? Olha, o máximo que deu aqui foi 27. Aqui fez 33, Duda, então aqui foi Meu Deus. pesado. Eu não me acostumo mais, eu prefiro o frio. Então, pessoal, daí, Carlão, a Duda vai estar com a gente hoje aqui para contar mais ou menos o que a gente já conta aqui. E eu e o Carlão hoje a gente não vai roubar a cena. A gente vai ouvir, né, e entender toda essa trajetória muito bonita da Duda. E só para dar o spoiler para a galera aí, que a gente vai contando ao longo do programa, fotografou seleção brasileira em Wembley, vencendo a Inglaterra 1-0, gol do Hendrick. A Duda estava lá, na beira do campo, fotografando os caras. E fotografou Cristiano Ronaldo. Ela estava na frente do Cristiano Ronaldo. E ela fotografou esse cara jogando. E tantos outros trabalhos, né? Lógico que eu acho que o jornalista, principalmente o que é apaixonado por futebol como a gente, quando chega num momento de estar à frente da nossa seleção ou dos nossos ídolos, como é o Cristiano pra Duda, isso brilha o olho, isso faz chorar, isso faz, né, lacrimejar, lembrar de toda a nossa história. E a Duda tem uma história muito bonita também. E então, enfim, Carlão, tudo isso a gente vai falar hoje aqui, ponto a ponto, né? Mas lógico que eu já queria falar que a Duda é uma amiga e é muito bonita a história dela. É muito bonita a história dela e eu estou muito ansioso para poder... Eu já conheço, mas quero poder compartilhar com o Carlão e com todo mundo que está nos acompanhando. Vai ser legal porque vi o Instagram dela, um videozinho que ela falou, mãe, eu consegui, né? Que era o sonho de infância de fotografar, então tem bastante história. Você é de Ituporanga, Santa Catarina. Isso, Ituporanga. Cidade bem pequena. Fica no oeste? Meio oeste? Não, é perto de Rio do Sul. Ah, sim. No Alto Vale. No Alto Vale ali, pô, região bonita ali, tá? É uma região bem legal, acho que Rio do Sul, pelo menos eu sei que sofre com algumas chuvas, etc., né? Alguma coisa assim. Você tá 1 ano e meio na Irlanda, como é que você foi parar aí? Vamos começar do começo. Carlão, olha, César, eu sou fotógrafo, vim parar, tô fazendo isso. Conta um pouquinho do teu rolê da tua história. E morou na cidade bambambam do Brasil, né? Que então, antes de ir para Irlanda, conta isso, pausa por ali, vai lá, conta para nós. Então, eu sempre digo que a minha trajetória começou lá com 17 anos já, né? Porque eu saí de Ituporanga, fui para Itajaí para fazer jornalismo. Daí foi onde eu fui morar em Balneário, né? Porque eu gostava mais de Balneário. E daí no Brasil eu, né, cursei jornalismo, depois me formei em marketing e fui sempre construindo a minha trajetória assim no meio do futebol mesmo, sabe? Sempre focando em trabalhar com jornalismo esportivo ou com fotografia. E no Brasil eu trabalhei, né, como jornalista na Fundação de Esporte de Balneário, na de Itajaí, na de Camboriú. E no meio disso eu comecei a fazer as fotos também, porque um professor meu que dava aula de fotografia, ele sempre dizia, Duda, você tem talento e tudo. Então, quando eu tinha 19 anos, se não me engano, meu pai me deu a primeira câmera, daí foi onde eu comecei a ir mais para a área, assim, da fotografia, mas contemplando o meu trabalho, né? E hoje em dia é o principal. É o teu principal negócio, vamos dizer assim, né? Que você gosta, você faz. E aí você foi parar na Irlanda faz 1 ano e meio.
Isso. Você foi para a Irlanda com o objetivo de trabalhar com isso, que é o que você está conseguindo? Ou, por exemplo, vou tentar me firmar em alguma coisa e aí eu tento futebol? O que você pensou? Não, desde o Brasil eu já tinha o foco de vir trabalhando na área, já com futebol. E quando eu estava no Brasil, eu já estava contatando outros fotógrafos que, né, pudessem me ajudar aqui. Um mesmo que eu agradeço muito, que eu digo que é o meu padrinho da fotografia, que é o Marcelo Carlotto. Ele recebeu um prêmio ano passado de melhor foto de futebol do ano, é uma foto do Cristiano Ronaldo, sempre ele, né? Marcando um gol assim na chuva, de braços abertos, que é maravilhoso. E ele que me abriu as portas aqui, ele mora em Portugal, mas como ele morava na Irlanda, fez a mesma trajetória que eu, ele falou, não, vou te ajudar. Aí eu cheguei na Irlanda, na primeira semana eu fui fotografar um campeonato de jiu-jitsu, e lá eu comecei a conversar com todo mundo, vocês sabem como funciona o futebol, as ligas aqui, não sei o quê, e foram me indicando. E daí hoje eu sou a referência principalmente entre os brasileiros, meio que já coordeno todos os campeonatos aqui. Que legal! Nossa, cara, a história é muito boa, né? Mas, Duda, eu sei que nem tudo são flores, né? Conta como que foi, como foi a sua chegada em Dublin. Clima diferente, você é de Santa Catarina ali, beleza, tem frio em Santa Catarina, mas quando é quente é diferente. É difícil, né? E também a adaptação, assim, cara, é um meio muito, o futebol ainda é um meio muito masculino, é um meio que fecha muitas portas, né? Felizmente está melhorando, mas como que foi esse início, você chegando ali, tem a questão de vistos também, né? Os vistos têm prazos e tal, como que foi no início para você? Então, quando eu decidi vir para a Irlanda, porque desde criança eu tinha vontade de morar na Europa, assim, desde sempre. Principalmente porque eu vinha muito, assim, Champions League, Premier League, e eu sempre tive, assim, nunca me identifiquei tanto com a cultura do Brasil, sabe? Então, parecia que para mim, meu lugar sempre foi a Europa. Daí, quando eu cheguei aqui de cara, assim, eu já amei tudo. Não tive problema com adaptação, nem com o inglês. Foi super tranquilo, assim. E a questão, assim, do meio do jornalismo esportivo, da fotografia esportiva, é que quando eu cheguei, primeiro, ninguém me conhecia, né? E, ela é brasileira. Então, assim, não valorizavam tanto. Aí, fui ocupando meu espaço e tudo. Só que, assim, até hoje é um pouquinho difícil, porque o pessoal não, vamos se dizer, não é que não valoriza a mulher, mas muitas vezes não respeita, sabe? Por exemplo, se eu passo um preço do meu valor, ali de uma cobertura fotográfica e tudo mais, eles sempre tentam dizer assim, Duda, tá caro ou a menos. Aí eu falo, gente, mas eu já tirei foto do Cristiano Ronaldo. No meu trabalho eu sei como é bom. Então não tem como eu abaixar o preço. E daí quando eu vejo assim que é com um homem, por exemplo, eles não fazem isso, sabe? Então tem essa questão. Aí, sem falar assim, né, que é uma coisa que agora que eu tô namorando não acontece mais, mas antes tinha, assim, muita gente que, por exemplo, queria trocar foto para fazer um jantar comigo depois, coisas assim, sabe? E infelizmente acontece com muita mulher isso. Eu ia entrar nesse assunto porque a gente vê aqui no Brasil uma dificuldade que se encontra, preconceito com muitas mulheres. É legal porque o espaço é ocupado por homens e por mulheres, independente do sexo, sendo competente. Acho que todo mundo tem que ter espaço, ponto. E no Brasil a gente vê aí uma horda nas redes sociais que às vezes soltam hates. E aí te pergunto, algo que você até adentrou, aí, os irlandeses, quando você falou sobre do preço, você fala inclusive não dos brasileiros, mas das agências de quem vai te contratar daí de fora que tentam barganhar o preço? Não, é muito pelo contrário. Quando eu vou cobrir campeonato de brasileiros, eles pedem para baixar o preço e tudo mais. E assim, eu cobro, por exemplo, eu cobro barato, eu deveria cobrar mais. Eu cobro 5 euros cada foto. 5 euros não é nada, é bem pouquinho. E assim, muitas vezes eles falam, né? Ai, Duda, tá caro. Aí eu digo, gente, mas vocês vão pagar 7 numa pint, que é uma cerveja. Qual que é o problema de vocês comprar a foto? Então, tem isso, sabe? Aí os irlandeses não. Tipo, eu chego e falo, gente, é esse preço para cobrir um campeonato, por exemplo. Eles vão lá e pagam e nem perguntam por quê, sabe? Por isso que eu levantei essa questão, porque o europeu não tem o costume de pichinchar. O brasileiro tem. O brasileiro, ele traz uma cultura histórica aí, abre aspas para, como é que é, César? Sociologia, né? O brasileiro, ele valoriza produto e
não valoriza serviço. É muito comum. Você chama um eletricista, um pedreiro, alguém na sua casa, eu vou fazer 200, faz por 150. Não. Contei acho que 2 episódios para trás, César, quando me mudei, que foi isso. Brasileiros tentaram pichinchar preço do que eu estava vendendo, italianos não. Eles iam e pagaram. Mas alongando a minha pergunta, você sofreu algum tipo de preconceito aí, nesse meio, né? E aí você já respondeu algo que eu iria entrar. Assédio, isso existe realmente mesmo? Independente se é brasileira, se é argentina, se é irlandesa. Como que foi essa questão para adentrar nesse mercado aí com relação ao assédio e também ao preconceito, por ser estrangeira? Então, assédio, infelizmente, tem mesmo, não tem como correr. É uma coisa assim que sempre teve quando eu fotografava no Brasil também. Sempre assim, tem alguém que ou vai lá e manda uma mensagem depois, assim, não me concentrei no jogo porque eu te achei muito linda, por exemplo, coisas assim, sabe? E além disso que eu falei, da pessoa querer assim, trocar de uma foto por me levar para jantar. Essa ideia que me convidou para jantar, inclusive, foi um irlandês. E daí eu falei, nem vou mais nos jogos. Acabou que eu nem fiz mais o time dele também. Então, assim, é uma coisa que acontece. E preconceito, assim, eu vejo que tem também. Quando eu cheguei na Irlanda, acho que eu estava aqui 2 meses. Aí eu fui pedir para uma pessoa no LinkedIn da Federação Irlandesa para poder cobrir um amistoso da Irlanda. Porque eu não sabia como era, então fui pedir o credenciamento. Aí ele falou assim, mas você não tem portfólio suficiente para cobrir o jogo. Daí eu mandei para o Marcelo, né, o meu amigo, o Marcelo falou, Duda, pode ter certeza que é porque você é mulher e brasileira. Eles não vão querer ajudar. Eu falei, beleza, então tá. Não tenho portfólio, beleza, eu vou fazer o portfólio. 1 mês depois eu tava com Brasil, Inglaterra e Porto Benfica. Então, assim, não tinha como falar que não. E daí eu fui lá e mandei mensagem. Falei, você queria portfólio, agora eu tenho. Então... Bom gancho, Duda. Não quero te interromper, mas vamos contar essa história aí que eu acho que já é legal. Nesse começo, essa história de Londres, né? Eu conheci a Duda através acho que foi do Twitter, se não me engano, né? Foi do Twitter. Acho que foi do Twitter ali, a Duda é sempre muito botafoguense e vivendo na Irlanda, e quando a gente está morando fora do Brasil, a gente acaba buscando outras pessoas que moram fora do Brasil e principalmente que trabalham da nossa área, e como a Duda é de Santa Catarina, eu também sou da escola catarinense, o Carlão também, a gente acaba se encontrando em algum momento. Você já tem cidadania catarinense, né? O passaportezinho já tá ganho. Exato, sou gaúcho, mas sou catarinense. Como tem a Giovana também, que deve participar nas próximas semanas aí com a gente, que é outra catarinense que está morando na Itália, enfim, vai trocar ideia com a gente em breve. E a Duda é uma dessas também que vem da escola catarinense, enfim. Encontrei a Duda nas redes ali, a gente começou a trocar ideia, falando sempre sobre profissão e tal. E aí a Duda, um certo dia, colocou no Twitter dela alguma coisa do tipo de nossa, vou para Londres fotografar a seleção e tal, e aí a gente começou a trocar ideia, e ela falou assim, César, mas poxa, cara, eu não tenho lugar para ficar lá, é muito caro, e é muito caro ficar em Londres, é realmente muito absurdo. Eu nunca paguei para ficar em Londres, porque eu morava lá, né, e as outras vezes que fui, foi só por amizade. E eu falei, Duda, deixa para mim, eu vou tentar dar um jeito aqui e te aviso. E eu falei com um grande amigo meu lá, Carlão, o Gleidson, gente boa demais, a Duda vai confirmar. E aí ele falou, eu recebo a Duda aqui, eu vou pro jogo mesmo, como torcedor e tal, então já vou com ela, já mostro a cidade para ela, tal, tô de bobeira no fim de semana. E aí a Duda foi para Londres para realizar um sonho assim, né, Carlão, que não só para quem é jornalista, mas qualquer torcedor de futebol, né, qualquer apaixonado, para viver um sonho. E Duda, eu queria que você contasse essa história de Londres e como foi esse fim de semana. Imagino que histórico para você, assim, para mim, de ver você lá já foi incrível, né? De ver o jogo pela TV já foi incrível. Imagina você estando lá pertinho dos caras e o Brasil ainda ganhou o jogo. Conta como é que foi essa história, a sua chegada em Londres e tal, sua primeira vez em Londres e fotografar a seleção brasileira, Duda. Sim. Então, falando até do Gleidson, a gente foi para Londres mês passado, eu e meu namorado, a gente ficou na casa dele de novo. Ele virou nosso parceiro, assim, sabe? E, bom, primeiro, né, eu sempre tive o sonho de conhecer Londres, sempre foi, assim, a minha cidade favorita, e eu nunca entendi o porquê. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, não, realmente, eu gostei muito. E, assim, foi incrível porque o Wembley, para quem gosta de futebol, sabe que não tem nem comparação, é incrível, é histórico, tem todos os adjetivos possíveis.
E quando eu cheguei lá, eu levei muita sorte também que foi o primeiro gol do Endrick, né? Pela seleção. E ele foi bem na minha frente. Então, assim, era um mix de emoções, porque era a minha primeira vez em Londres, primeira vez no Wembley. Era apenas o meu segundo jogo na Europa, porque eu só tinha fotografado Porto e Benfica. Então, foi incrível, incrível. E daí, quando chegou assim, né? Tipo, eu gosto muito de esporte por causa da minha avó. Minha avó, ela gostava muito de esporte. Minha avó ligava, assim, 3 da manhã para minha casa para eu ir lá assistir vôlei com ela. Então, eu cresci muito com isso. E daí, quando a avó gostava muito do hino da seleção, né? Daí, quando começou a tocar, eu lembrei dela, né? Porque minha avó já é falecida, nossa. Então, assim, foi um momento muito especial para mim, assim, em todos os quesitos. Mexe demais, né? Acho que Nossa, sim. é aquele momento que a gente para e fala, pô, deu certo. Né? É. Foi maneiro demais, a gente pensa, caramba, isso foi legal. E falta alguma coisa ainda que tu diz, Carlos César? Não, peraí. Calma, vai. Eu quero me aprofundar um pouco na história da Inglaterra. Brasil e Inglaterra em Wembley não é todo dia, né, Carlão? E ela tava lá. Eu quero te perguntar assim, Duda, eu sei, você é profissional pra caramba, como qualquer jornalista seria, mas ver a seleção brasileira, o peso da camisa não foi amarelo, aquele dia foi azul, o Brasil estava jogando de azul, mas vencendo um jogo em Wembley ali, quando o Brasil fez o gol, assim, o que se sentiu ali? Tipo, porque você tem que estar fotografando, concentrado e tal, mas vem um sentimento, assim, é o seu país e tal, é o Brasil ganhando em Wembley. Como que foi esse sentimento? Não sei se... Como é que foi, assim? Tenta explicar pra gente. Eu primeiro, assim, eu sou uma pessoa bem sensível, né? Então, com as coisas que eu gosto, né? Então, assim, eu com futebol sou uma pessoa que, dependendo do que for, eu choro muito fácil. Só que no Brasil e Inglaterra eu me segurei ao máximo. Aí quando deu gol, assim, quase chorei, mas não chorei. Mas, por exemplo, já falando da final da Libertadores, né? Como foi o meu Botafogo, aí não teve como. Quando o Botafogo fez o gol, o Luiz Henrique fez, foi bem na minha frente, bem reto comigo. Aí a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Tem ainda assim, ó, você fotografou o Brasil, depois foi o Cristiano Ronaldo, né, na linha do tempo, né? E depois foi o Botafogo, né? Acho que são as grandes histórias assim da sua... Se pudesse elencar as grandes histórias da sua vida, o que seria? Botafogo, Cristiano e Brasil? Isso, exato. Então, beleza. Então, estamos no terceiro. Seleção brasileira ainda. Então, daí não chegou a chorar, mas não cheguei a chorar. Eu consegui me segurar, sabe? Só que, tipo, quando eu tava saindo do estádio, que tava assim, não tinha mais torcedor, era só os caras realmente arrumando ali as coisas do jogo, e só eu e o campo e o estádio, e eu, putz, tá bom, realizei um sonho. Aí eu chorei um monte. E aí, quando você saiu ali, eu lembro que a gente trocou ideia, eu falei, ô Duda, como é que foi? Você falou, cara, foi caralho e tal, foi maravilhoso. Você imaginava que poderia fotografar o Cristiano Ronaldo? Como é que estava essa negociação? Porque eu não lembro, acho que a gente até não trocou ideia. Já tinha essa troca de ideia para o jogo da seleção portuguesa ou ainda não? Então, sempre que eu fui nos jogos nos maiores, foi pela agência do Marcelo, né? Então, eu sempre falava, Marcelo, quando tiver uma chance de eu fotografar o Cristiano Ronaldo, por favor, tenta pedir credenciamento. E daí eu fui. Foi dia 11 de junho. Foi o segundo jogo. O outro foi dia 8. O Brasil foi quando? Foi em março. Foi em março. Então tem um gap, ele tem um longo espaço ali. Março, abril, maio, junho. Foram as duas datas FIFA, né? A data FIFA de março. Uma foi Brasil e Inglaterra, acho que o Brasil e Espanha depois, né? O 3-3 em Madrid, 4 dias depois, alguma coisa assim. Aí depois teve a data FIFA de junho, né? Que aí Portugal, acho que Croácia e Irlanda, é isso? Isso, Croácia e Irlanda, que o Cristiano não jogou, né? Mas daí ele depois, né? Os jogadores de Portugal que estavam na reserva ficaram treinando 40 minutos. Então, assim, e foi muito engraçado, porque metade dos fotógrafos já tinha ido embora. E eu, com a minha mania de ficar até quase apagar as luzes do estádio... Fechar o estádio, praticamente. Levei sorte, porque daí eu fiquei, assim, 40 minutos fotografando o Cristiano Ronaldo treinando. E pelo que eu vi no seu Instagram, você estava numa posição bem privilegiada ali. Estava muito próxima. Tava bem perto. E daí, assim, quando o Cristiano tava ali treinando, se aquecendo, né? Aí eu liguei para minha mãe por vídeo, né? Porque eu falei, pô, eu tô realizando meu sonho de ver o meu maior ídolo, que era uma coisa, assim, praticamente impossível.
Aí eu falando com a mãe, assim, aí o Cristiano tava meio mais perto. Eu falei, ó, mãe, o maior da história. Aí ele olhou para mim e começou a rir. Aí eu falei, tá bom, o Cristiano Ronaldo já sabe que eu existo, tá ótimo. Ele olhou para você, tipo, olho no olho, assim? Sim, começou a rir. Cara, Aí eu fiquei, top. Arrepiou, hein, César? Arrepiou. Duda, semana passada a gente falou com um cara que viu o Michael Jordan, um jornalista que fez um conteúdo nos Estados Unidos, e agora a gente está falando com uma jornalista que viu o Cristiano Ronaldo à frente dela e ele olhou para ela. Rapaz, a gente não tá ruim não, né? Já estivemos pior, né? Cara, que maneiro, que legal. O feeling conta muito, né? Você falou, ó, Carlos, eu fiquei até o final ali. O fotógrafo tem isso. A gente sabe que o fotógrafo vê um mundo diferente do que eu enxergo, que o César enxerga, né? Ele consegue ver. Mas além de enxergar, talvez aquela sensibilidade, não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Ou talvez eu vou sair antes, talvez encontrar alguma coisa. Passou pela cabeça, não, vou esperar, vai que. Ou foi simplesmente, tô aqui, deixa eu rolar para ver se vou fotografar. Ou sentiu aquele friozinho na barriga? Eu fiquei naquele, né? Vai que o Cristiano, sei lá, vai fazer alguma coisa aqui, ou vai cumprimentar a torcida, ou ficar mais próximo, daí foi o que aconteceu mesmo. E você tirou uma das melhores fotos dele, né? Eu até não lembro agora, Duda, exatamente qual mas é uma, se não me engano, é uma foto de ele comemorando o gol. Uhum. Né? Foi contra a Irlanda, que o Portugal ganhou de 3-0, aí o Cristiano fez 2 gols, e foi muito engraçado, porque assim, né, eu tava no canto de cá. Aí tinha um outro fotógrafo brasileiro do meu lado, e quando o Cristiano fez o primeiro gol, a gente, putz, que azar, né? Ele não correu pro nosso lado. Aí o Cristiano fez o segundo, e eu falando pro Diego, só assim, corre pra cá, corre pra cá. E nós, ele tá vindo, ele tá vindo. E daí, assim, o Cristiano ficou reto comigo, aí ele pegou, comemorou, e assim, se eu desse o quê? Uns 2, 3 passos, eu encostava no Cristiano Ronaldo. Então foi literalmente, sim, muito na minha frente. Aí, não dá uma vontadinha de furar o protocolo ali, tipo assim, Cristiano, abraça ele. Aí se desce, né? Mas o pior é que não pode, porque até tem isso, né, na fotografia. Tipo, se a gente pedir uma camiseta para um jogador ou uma foto, qualquer coisa é retirada a credencial. Eu vi que alguém perdeu agora nos Estados Unidos, ali, alguém perdeu, não sei se vocês viram. Mundial, né? No Mundial, alguém perdeu ali, não sei, Carlão, se você viu. Mas foi algum jornalista, não sei se você sabe quem é, Duda, até. É que ele pediu uma camiseta, né? O jogador entregou, daí ele perdeu a credencial, daí provavelmente ele não vai ter para a Copa do Mundo também. Durante o trabalho? É. Mas isso, daí... cara, acho que, se não me engano, era o Messi até. Porque realmente não pode, sabe? Tipo, a gente é antiprofissional, né? Total. Verdade, né? Sim. Eu vou te falar que eu não discordo muito disso, não. Agora, se o cara tá na folga dele, ele for assistir o jogo, o que ele quiser, né? Tá tranquilo. Mas ali eu acho que... O cara tá trabalhando ali, por mais que o cara esteja muito perto do Cristiano Ronaldo ali, ou seja, do Messi, ou do Neymar, ou eu, se estivesse do meu maior ídolo, Renato Gaúcho, cara, tem que ficar quietinho, pianinho. De quem? Repete, por favor, de quem? Renato Gaúcho é o meu maior ídolo. O pai de todos os Interes. Todos. Se eu estivesse na frente do Renato, ali, cara, como jornalista eu ia ficar quieto, mas se eu estivesse como torcedor, eu ia abraçar ele, pular nele, né? E aí tá tudo certo. Mas acho que, cara, é isso que você falou, Carlão. A Duda manteve o profissionalismo ali, fotografou o cara, teve as melhores fotos, provavelmente, da vida dela, ou pelo menos ela nunca vai esquecer, né? Sim. E tá tudo certo, né, Duda? E, enfim, Carlão, toca aí, porque eu já tô vendo monólogo. Não, eu tô curioso, porque é diferente, né? É uma forma diferente de enxergar o mundo, de fazer as coisas, e aí a gente para e pensa de uma coisa. De Santa Catarina, você foi para Dublin, e aí depois rodou Londres, outros lugares, Portugal. Em novembro, você vem para a final da Libertadores na Argentina. Só que simplesmente não vem, porque eu vi um corte, eu vi um story on Rio ali, um perrenguinho. Então conta para quem não ouviu essa história, como que você foi parar lá no Monumental? Foi tudo tranquilo, foi tudo certo? Depois veio ver a família em Santa Catarina ou teve que voltar para Londres? Conta a história toda para nós, porque eu sei que tem perrengue ali no meio. Sim, tem. Então, o Botafogo foi passando e eu tinha uma passagem de volta para o Brasil para dia 4 de novembro. Que eu tinha colocado que o meu aniversário é 5 de novembro, aí eu deixei para um dia antes. Mas, sim, eu já vi, tipo, tava falando para minha família, gente, eu não devo voltar em novembro, só se acontecer alguma coisa muito importante. Aí foi, né, final da Liberta. E daí, assim, eu não ia, porque realmente, né, tinha trabalhos aqui e tudo, e daí é bastante gasto.
Só que daí, na época, o Botafogo, a gente ganhou do São Paulo, acho que foi. Não, foi do Palmeiras. No dia do Botafogo e Palmeiras, eu prometi para mim. Falei, ó, se a gente passar do Palmeiras, eu vou pegar a passagem só daí de volta para Dublin de novo. E daí, meu namorado, a gente na época nem tava namorando ainda, a gente tava só ficando, e ele falando, vai, porque senão tu vai se arrepender. Vai, senão tu vai se arrepender. E eu, tá bom, eu vou. E daí peguei e me programei e fui. Aí, assim, né, eu não tinha ainda confirmado a credencial para a final. Não sabia se ia ter, se eu ia conseguir ter ou não. Mas eu peguei e comprei o ingresso para a final, né? Porque eu falei, de qualquer forma, eu vou para a Argentina. Seja como fotógrafo ou como torcedora. Aí, no caso, foi eu e minha mãe. Aí, fui lá, preenchi os negócios. Quando eu estava em Dublin ainda, em outubro, acho que foi 20 de outubro. Mandei todas as informações para a Comebol, que é eles que fazem o credenciamento para a final. E aqui um parênteses, né? Não é bem assim para aceitarem, né, Duda? Mesmo tendo a AIBS, mesmo tendo as carteiras ali, a Comebol e a UEFA não são fáceis de aceitar, né? E assim, a Comebol na final é sorteado. Então tem mais isso. Tinha, acho que foi em média 250 fotógrafos que pediram credenciamento. Foi aprovado 90, se não me engano. Então, assim, aí eu peguei, pedi contato de todo mundo que eu podia da Comebol, explicando, né, gente, eu tô indo de Dublin para a Argentina só para esse jogo. Assim, para ver se eu conseguia adiantar, né? Aí, como eu tava, ainda tô, né? Agora eu não consigo porque eu não tenho tanto tempo. Mas como freelancer do jornal Extra Time, aqui de Dublin, eu tenho carteirinha internacional. Então, acabou que daí, assim, né? Era veículo internacional, eles iam olhar com olhos mais importantes, né? Ainda mais da Europa. Falei, bom, vou utilizar disso e vou pedir o credenciamento. Eu pedi o credenciamento, foi, acho que início de novembro, quando eu estava lá no Brasil. E daí eles falaram, vai ter a resposta do dia 15 ao dia 25. Aí um dia de madrugada eu não estava conseguindo dormir. Daí eu abri o meu Instagram e tinha um Reels quando o Botafogo ganhou de São Paulo na Libertadores. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou checar meu e-mail só para ver, né? Era 2 da manhã. Nossa, daí tava lá, credencial aprovada. Eu só chorava. Minha mãe dormindo. Comecei a acordar ela, meu namorado aqui em Dublin, 4 horas de diferença, eu liguei para ele. Era 6 e pouca da manhã aqui. Eu falei, deu certo, é só ir. Aí, quando chegou, assim, lá no Monumental e tudo, foi épico, porque tudo, tipo, faria diferença, sabe? Porque quando eu cheguei lá, eles falaram, você tem que escolher o seu posicionamento, porque na final você não pode trocar. Só se combinar com outro fotógrafo de trocar de lugar. E eu pensando assim, né? Nossa, vou ficar onde? Falei, bom, torcida do Botafogo tá pra cá. Vou ficar na frente da torcida do Botafogo. Aí tinha que escolher o lado esquerdo ou direito. Aí eu fui pela lógica. Bom, aqui Duda, mas peraí, tem uma coisa muito especial que eu preciso te perguntar aí. Uhum. Você é uma botafoguense, e aí o seu time tá na final, e aí você tá entrando no estádio com a torcida do Botafogo e você vai trabalhar nesse jogo aí. Como é que é o sentimento nessa hora aí? Foi absurdo, assim. Eu, tipo, no que eu fui chegando lá, eu já tava assim com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu fiquei... E na minha cabeça, assim, eu tinha quase certeza que o Botafogo ia ser campeão, sabe? Por toda a trajetória, né? E daí eu ficava pensando assim, né? Poxa, eu vim lá de Dublin, fiz todo o esforço para vir para Argentina, fiz loucura mesmo. Falei, só pensava, né? Vai dar certo. Aí, quando eu entrei no estádio, assim, já tava a maioria dos torcedores já, nossa, eu só me arrepiava, né? E eu bem quietinho ali. Aí começou o jogo, o Botafogo fez gol e tudo, e daí teve a expulsão, né, no início. Quando teve a expulsão ali com 10 segundos, acho que foi, eu fiquei, meu Deus, perdemos a Libertadores. Eu fiquei assim, nossa, não acredito, né? Mas beleza, o Botafogo foi indo bem. Então, Duda, e durante isso, fotografando, assim, o tempo todo? Exato. Cara, imagina. Que loucura. Cara, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Como gremista, não teria como. É difícil, porque assim, se você tá torcendo, você tá lá pra torcer, né? Você tá doidão, você tá fazendo festa, você tá pulando. Se você tá lá pra trabalhar, você tá pra trabalhar. Agora, junto os dois. E como é que fica a cabeça? Como é que ficou?
Via Então, jogo, não via jogo, pegava close, não pegava close? Então, assim, né? Eu fiquei sentada lá, mas eu com a câmera e eu cantando bem baixinho as músicas junto com a torcida, do mesmo jeito. Eu falei, eu vim lá de Dublin para isso, eu falei, desculpa, não dá, é o Botafogo. E era a primeira vez que eu estava fotografando o Botafogo também, né? Na final mais importante da história do clube. Então era muita coisa que estava envolvida. E daí, assim, né? Eu dei a sorte de que os 2 gols do primeiro tempo foram todos na minha frente. E daí, assim, né? Fez o gol na hora, eu fotografando ali, chorando que nem criança. Eu falei, não tem como segurar. É muito mais forte que eu torço Botafogo a vida inteira. E a vida inteira passando perrengue com o time, né? Então, e daí, assim, foi espetacular. Aí acabou que eu peguei um close que ninguém pegou, que foi do Igor Jesus na hora, comemorando. E daí tem até o vídeo Rios com ele em collab, que tá no perfil dele até hoje, tá acho que com 600 e poucos mil visualizações. Acho que 900. 611, 611. Será? Não, eu acho que é 600 e pouco. 611. E daí tive essa sorte, né? Nem foi ele que fez o gol, foi o Luiz Henrique, mas na hora, assim, eu sabia que ele tinha muita identificação com o Botafogo, era o meu jogador favorito do time também. Falei, bom, aí quando eu fui ver só a sequenciazinha, assim, né? Daí montei o Rios e daí, depois da final, né, mandei pro Igor e tudo, ele falou, não, pode me mandar collab, vou aceitar. Eu falei, tá ótimo. E, assim, foi maravilhoso. Foi assim, eu sempre digo que a final da Libertadores foi o melhor dia da minha vida. Não tem nem comparação, sabe? Cara, eu falei, Carlão, que a história era bonita, né, cara? História bonita, cara, história diferente. Gostando ou não do Botafogo, quem estiver ouvindo vai entender que maneiro, hein? É legal. Mas por exemplo, afinal, tem a festa, vocês ficaram trabalhando, fotografando, festa. Eu acho que o prazer é esse, César, porque assim, tu vai ver o teu time ganhar, pô, tu vai estar vendo o time ser campeão, tu tá se emocionando. Se tu tá trabalhando ali, tu tá se emocionando também, tu tá vivendo, sabe? Tu tá fazendo parte daquilo. É legal. Eu não saí na foto, mas eu fiz a foto. Né? Eu acho que foi longe. Acredito que você deve ter varado a madrugada trabalhando e não quer nem saber se tinha adicional noturno, se a Comebol mandou marmita, não tava nem aí, né? O sábado só terminou no domingo às 4 da manhã. Foi tipo isso. Porque daí, assim, né, quando numa final é legal, porque acaba o jogo, você pode entrar no campo. Então, quando acabou o jogo, eu entrei e daí fiz foto lá do Tiquinho Soares, do Igor Jesus, tirei foto com o Alex Telles, que daí a gente pode tirar foto com os jogadores, né? Depois. Aí tirei foto com o jogador, tirei foto com o John Textor, inclusive. Eu até falei para ele muito obrigado, porque ele mudou o Botafogo. Então, assim, foi incrível, porque daí ali você conversa com os jogadores também, você também vê os veículos de imprensa, tipo o Sport TV lá cobrindo tudo, a Globo. Então, foi uma coisa que, assim, foi espetacular. E daí eu não queria ir embora, sabe? Tipo, minha mãe, ela já estava do lado de fora do estádio, a gente tinha horário para pegar o ônibus, porque a gente foi de ônibus, né? A gente foi de Balneário para Argentina de ônibus. Para, volta, segura. Eu não sabia disso. Vocês saíram de ônibus de Balneário Camboriú, sexta-feira, provavelmente. Não, foi na quinta, para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Isso é muito César e Carlão, né? Eu tava aqui pensando assim, ela deve ter pegado um voo ou direto, né? O Guarulhos chegou no Brasil, Então, você tava em Santa Catarina com a família, vamos começar assim. Você tava em Santa Catarina com a família, Balneário. Deu isso aí, bom, pega aquele Santo Anjo, César, sem ar-condicionado, não era ônibus leito. Chega lá quadrado, mas valeu a pena. Depois tinha que voltar também. Depois foi de ônibus também. A gente foi com a torcida do Botafogo mesmo, porque tem uma sede ali dos botafoguenses em Santa Catarina, né? Que, se eu não me engano, é a terceira maior do Botafogo, que realmente tem muito catarinense em Santa Catarina, muito botafoguense, né, no caso. E daí a gente foi com a torcida, e daí, nossa, foi... E quando tu falou pra tua mãe, que ela falou assim, tipo, falou, mãe, vamos lá ver o Botafogo, o que ela falou? Minha mãe falou, Eduardo, só vou. Mergulha junto? Ela foi junto. Porque assim, eu virei botafoguense, eu torço Botafogo desde os 3 anos, né? De sentar na frente da TV e assistir mesmo. E a minha mãe é botafoguense. Então, assim, eu puxei
mais para ela, sabe? Porque, assim, a minha avó era gremista, muito gremista. Aí tinha o meu avô, que era César, colorado. sorria, César. Todo mundo é gremista. Aí tinha o meu avô, que era colorado, e os meus primos fluminense. E o meu pai torcia pro Vasco, mas o meu pai não gostava de futebol. Então, assim, que eu me identificava era o Botafogo. Ninguém entende até hoje o porquê, mas era o Botafogo. Então, eu acho que, assim, eu puxei da minha mãe, sabe? Então, foi uma coisa, assim, muito importante para nós, porque a mãe já foi comigo para jogos do Botafogo e tudo, mas na maioria eu ia sozinho. Então, assim, aí muda muita coisa, né? Porque daí eu tô longe, tô morando na Europa, não tô mais morando com a minha mãe. Então, e daí. Nossa, Duda, é muito bonito que você tá contando, assim, muito bonito. É uma baita história. E daí a gente foi, né? É um detalhe que a gente pega legal, porque assim, quanto tempo vocês tiveram de ônibus Balneário a Buenos Aires? Todo o trajeto, 16 horas? 42 horas. Porque daí teve que parar e tudo. Daí, como tinha muito ônibus chegando do Botafogo, aí a polícia tinha que revistar os ônibus e por aí, nossa, e da entrega da documentação, por aí vai. Porque onde é que eu quero inverter totalmente o assunto? Pô, a relação mãe-filha nessa hora, 42 horas. Porque assim, vou puxar por mim, depois o César teve um momento muito massa agora, que ele foi na Arena do Grêmio, levou o pai dele pela primeira vez, né? Uhum. E, cara, eu tenho certeza que o que ele passou ali, ele, putz, sabe, talvez foi a única oportunidade que ele pôde fazer isso. Sim. Eu sou torcedor do Hercílio Luz e já vi no Aníbal Costa com meu pai, com meus tios, com meu irmão. E em breve, quando o Hercílio se voltar a jogar, eu vou levar meu sobrinho. E é uma sensação que a gente tem. É aquela coisa, sabe? Aquela relação pai-filho, né? Vô e neto. No caso de você, mãe e filha, 42 horas no ônibus, assuntos de mãe e filha, a vida inteira, tal. Mas aquela conexão maneira de, pô, estamos indo para uma final junto. Isso deve ter sido muito legal, né? Muito, muito. Foi único, assim, sabe? Pô, daí, quando eu encontrei a minha mãe só perguntou assim, Eduardo, chorou muito? Eu falei, meu Deus, não tinha nem como. Eu mesmo trabalhando, eu falei, nossa. Aí tem até no meu Insta, né, minhas fotos lá, que um fotógrafo que é da Colômbia, se não me engano, que fez. Eu lá com a cara toda inchada, chorando e tudo, mas que não tinha como, né? Foi um momento mais importante da história do Botafogo. Esse é um pequeno privilégio que os fotógrafos têm, que dá pro cara chorar, pelo menos, né? Ninguém tá, tipo assim, tá vendo? O cara tava fotografando ela ali, mas, tipo assim, não é uma grande mídia ali, de repente, que tá vendo o cara chorar, né? Então, esse privilégio Duda teve ali, pô, posso extravasar. Não, mas assim, foi até engraçado, porque até o pessoal da Comebol, que tava trabalhando, assim, passando por mim, sabe? Eles vendo eu chorar, eles sorriam e se emocionavam quase junto, sabe? É que não tem como, porque, assim, para quem acompanha futebol, gosta de futebol, sabe também que a história do Botafogo é uma história muito difícil. Tipo, em 2021 a gente estava sendo rebaixado para a Série B. Aí, anos depois, ganha a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Tipo, nem a gente que é torcedor imaginava isso, né? Nem o mais otimista, né? Brincadeiras à parte, acho que realmente foi uma trajetória incrível. Fala da volta. Aí, legal, você tá naquele êxtase. Pô, festa, legal, maneira, tirando foto, jogador, encontra a mãe, filha, vamos pro ônibus. A volta deve ter sido outra festa, outra loucura. Mas tem internet ali, porque a Duda, até onde eu sei, quando termina o jogo, a Duda vai até horas trabalhando ali pra editar e tal, né? E aí, Duda, como é que foi o trabalho ali? Porque eu acho que o trabalho do jornalista, do fotógrafo ali, ele não termina quando fecha o estádio, né? Ele vai mais longe, né? Vai mais tempo. Só que assim, como na final eu fui meio que trabalhando para mim mesmo, teve até assim outras agências que me pediram para fotografar 9 jogadores do Botafogo. Só que daí, como tinha outros fotógrafos que são mais experientes, eles acabaram pegando fotos deles. Então eu falei, beleza, não preciso me preocupar, eu vou curtir o jogo para mim mesmo, sabe? Então acabou que eu fiz as fotos para mim mesmo. Aí depois, assim, a torcida do Botafogo, como me conhece, começaram a me pedir, Duda, manda pra gente colocar de papel de parede. E daí eu fui enviando para quem me pedia, assim. Porque ali, como eu tava mais para curtir o jogo mesmo, para, né, como era final, eu nem precisei me preocupar com entrega, sabe? Então foi mais tranquilo. Então foi uma festa total na volta. Exato.
Imagina aquele mais 42 horas que passou muito rápido, porque geralmente a volta é mais rápido, então a galera vem curtir. Chega uma hora que tá exausto, que a garganta não aguenta, né? Cantando e etc. O cara cansa. Eu tenho uma dúvida, quando você falou ali das agências, hoje para um fotógrafo freelancer, e aí você falou, ó, alguns me pediram para fotografar, acho que alguns jogadores do Botafogo. A gente está falando somente do tipo de fotografia que você faz para a imprensa ou, por exemplo, se eu tenho uma agência que eu sou agente de jogadores, empresários, existe também esse tipo de trabalho? Olha, eu vou contratar uma fotógrafa, tem a história do DVD muito antigo, mas para fazer fotos do meu jogador, né? Independente se o objetivo é colocar ele nas mídias ou vender. Tem isso também? Tem esse tipo de cliente? Sim, era exatamente esse serviço que eu ia fazer. Era quando você falou, as agências pediram, eu falei, eu acho que é interessante, César, porque a gente fica só no meio de que, o jornal, né, a TV, a internet, mas não, tem as empresas de mídia, os empresários, e obviamente abre-se um leque enorme para fazer isso. Cara, deve ter sido muito massa, porque eu sei, ano passado eu vi Champions, o César foi para Paris, para a Olimpíada. Então, assim, foi um ano que a gente fez bastante coisa. Eu, enquanto estava aí, o César ainda continua, mas a gente ficava assim. Né? Minha esposa foi comigo no jogo da Champions, ela via a minha cara. Ela falou: Meu, você tá bobo. Ela brincou comigo que assim, ó, quando a gente sair para jantar, você tem que estar elegante e sorrindo também, como você estava lá. Ela sempre dá essa cutucada, assim, né? Mas são coisas que a gente vive com as coisas que a gente gosta. Tá, e agora aquela pergunta que o Carlão fez anteriormente, né? O que falta, né? Quais os próximos passos aí da Duda aí, que tá vivendo na Irlanda? Se quiser falar um pouquinho sobre o nosso querido Douglas aí também, tá tudo certo, né? O namorado, tá namorando, tá vivendo fase boa aí. A fase só tá boa, graças a Deus, tá na hora. Só alegria, bom. Eu lembro que eu e a Duda, a gente conversava, a gente criou uma relação muito boa ali, né? E aí a Duda falava, né, Carlão? Pô, tá difícil, né? Achar alguém, né? Alguém interessante, né? E eu falava pra ela, eu recém tinha saído de um longo relacionamento. Não, realmente, eu sei como é que é, né, Duda? Vai achar uma pessoa legal é difícil. E a Duda acabou se encontrando ali, né, com um menino lá de Dublin também, ele mora lá também, né? Ele mora aqui. E ele é de Porto Alegre, só que ele torce pro Inter. Nem tudo. Eu ia perguntar, fala um pouco do noivo. Eu também, eu acho que ele é corredor, eu vi que ele corre Sim, também. ele corre. Ele vai ter uma maratona agora em Estocolmo. A gente vai para Estocolmo em agosto. Aí vai ser os primeiros 21 km dele. Ele tem 21K em Estocolmo. Fica a dica aqui, César. Qualquer dia eu vou trazer uma convidada inusitada aqui, uma maratonista acima de 50 anos que acabou de fazer 41 e vai para Boston ano que vem. Fica na agenda aí para uma mais conhecida como minha sogra. Eu te falei que a Duda tem rolês interessantes. Ela vai estar em Estocolmo agora, cara. Já teve em Estocolmo? Não, ainda não. Vai ser a primeira vez. Anota aí. Os melhores pontos turísticos de Estocolmo são as estações de metrô. São mais de 20, totalmente coloridas, vários tipos. Caramba. Se você é fotógrafo, então, por favor, leva sua máquina e vai para o Estádio Olímpico de Estocolmo, onde foi a Olimpíada de 1912. Ele ainda é todo original, com as arquibancadas de madeira, e agora tá verão, tá? Mas no inverno, o pessoal usa para fazer slalom de esqui. Não deixa de comer salmão no Kaisas Fisk, um restaurante típico sueco de salmão embaixo de um shopping, quase que num porão. Não sei que você não anotou, mas depois você grava, você escuta o podcast, você anota aí, porque tudo isso eu fiz lá. Estocolmo é espetacular. Você desce por Irlanda, pega um ônibus de meia hora, vale a pena. E se ele vai correr, ele vai conhecer a cidade espetáculo, aquela cidade. Qual é a comida lá que ela tem que comer lá, Carlão? Carlão sempre fala, não, você tem que comer o joelho de porco lá da República Tcheca. Qual que é a comida de Estocolmo? Não saia sem comer um salmão do Kaisas Fisk. K-A-J-S-A-S. Kaisas Fisk. Né? Vai levar o Douglas pro date lá, né? Vai levar o Douglas pro date. Proteína pura, tá? Proteína pura. Ótimo. Cara, você vai comer o molho tartar que falam lá do salmão. A minha esposa fala até hoje. A Rafa assim, o salmão do Kaisas Fisk, não sei. É um espetáculo. Então, Estocolmo é maravilhoso. Os mercadinhos públicos, eles dão amostrinhas assim, César, de peixe, coisinha assim, sabe? Belisquim, você vai. Olha, pega além do dia que ele vai correr, não sei quanto tempo você vai ter lá, mas compra um passe de um dia para os metrôs e fica só andando de estação para estação.
É espetacular, é maluco, é coisa linda. Legal. O teto, sim, pode pesquisar. O teto das estações são todas decoradas. Tem uma do Super Mario, tem uma que é fundo do mar, outra conta a história da cidade, outra conta a história das Olimpíadas de 1912, mas também tem esse rolê aí, tá? Se você tem o estádio do AIK, e ó, eu vou ficar até amanhã falando de Estocolmo aqui, sério. Tem o bairro de Djurgården, tem um grande calçadão que leva ao bairro de Djurgården, que é o time Djurgårdens que jogou com o Chelsea agora na semifinal da Conference. Tomou uma pancada, né? Tomou uma pancada, né? Mas assim, tem bastante. Depois, se não lembrar alguma coisa, me manda ali no Instagram, pede pro César que Estocolmo ficou no coração meu e da Rafa aqui, que é fantástico. O Carlão fala que é uma das preferidas dele, né? Não é Estocolmo? É Estocolmo e... Não. As duas na preferidas... Estônia, Tallinn? Helsinki e Tallinn. Já teve lá, não? Não. Então coloque no radar o estádio que a seleção brasileira jogou em 2009, gol de Luiz Fabiano, venceu 1-0 a Estônia, que aquele estádio lá também é bonitinho, é legal você entrar. Você pode entrar lá gratuitamente. Ih, tem bastante coisa. Mas Duda, mas desculpa, Carlão, te cortar. Não, vai lá. Mas, e agora, quais os próximos passos aí, Duda? Quais os próximos grandes eventos? Sei que você estava fotografando muita gente aí, numa correria danada, provavelmente em Dublin, mas quais os próximos passos aí, o que a Duda almeja na carreira, que já está sendo maravilhosa nesse começo? Então, aqui eu tô com visto de estudante, né? Aí eu tô vendo da questão de tentar a cidadania alemã, que pelo visto dá para conseguir na minha família. E daí eu quero abrir uma agência. Porque aí eu quero abrir, assim, uma agência de comunicação mesmo, para cuidar de carreira de jogador ou de atletas, enfim, na questão, assim, da fotografia ou do próprio jornalismo, da assessoria de imprensa. Porque eu gosto muito, sabe? E, assim, eu gosto mais da assessoria do que da fotografia. Eu gosto mais de escrever. Então, eu quero ter uma agência e, como eu sei que eu tenho potencial para isso, é o meu plano, sabe? Assim, para os próximos anos. E daí, de eventos, para mim tá faltando cobrir uma Champions League só. Tem a Copa do Mundo no que vem, só que, assim, para o fotógrafo só compensa ir se já tiver cliente fechado. Porque senão realmente é um gasto muito grande. Daí para o fotógrafo não compensa. Então, seria mais isso mesmo. E do próximo evento grande, eu acredito que vai ser em novembro, porque daí vai ter Portugal e Irlanda aqui, novamente, daí volta o Cristiano Ronaldo. Vai ser na Irlanda? Naquele estádio grandão lá, como é que é o nome do estádio grandão? No Aviva? No Aviva, isso. Acho que é dia 13 de novembro, se não me engano. Eliminatórias da Copa, né? E você vai ver o Cristiano Ronaldo de perto de novo, fotografar o Cristiano Ronaldo de perto. Vou pedir credencial. Vai ter Milan e Leeds aqui, só que eu não vou pedir credencial, acho que eu vou assistir só, porque daí vai eu e o Dodô, mas de campeonatos é mais isso. Aí talvez eu tenha uma Champions League de Fut 7, que eu fui ano passado na Grécia de novo, aí em outubro. Não, tem o segundo semestre cheio, César, calendário lotado, é bom, é maneiro. Eu vou te fazer uma pergunta, e o campeonato irlandês, você costuma trabalhar, já fotografou, já esteve, porque na temporada passada quem ganhou foi Shelbourne, né, que era treinado pelo Damien Duff. Lembra do Damien Duff, o César? Que é um irlandês, camisa 11, um dos primeiros reforços do Mourinho no Chelsea de 2004, virou treinador e o Shelbourne foi campeão. Acompanha alguma coisa, Duda? Já fotografou, já trabalhou? Ou tem algum cliente nesse sentido aí do campeonato irlandês, não? Então, eu fui a primeira mulher brasileira a fotografar a Liga Irlandesa, né? A primeira divisão. Maneiro. Então, eu ia bastante ano passado, só que agora, como eu não tenho mais tempo, aí eu não tô indo. Mas, assim, é legal e tudo, mas financeiramente para o fotógrafo não compensa tanto. Porque eles não têm... Isso que é um ponto que para mim é ruim, né? Que aqui na Irlanda eles não têm o costume e a cultura de cuidar de Instagram, de cuidar de rede social, de trabalhar com as mídias. Assim, tanto que se você abrir os times de futebol aqui, é muito ruim o Instagram deles, sabe? São artes, assim, bem simples, às vezes é com foto que é tirada do telefone. E aqui, por exemplo, eu queria muito trabalhar no time de futebol aqui, como fotógrafo. Só que eles só pegam voluntário. E daí, como tem muito fotógrafo que faz por hobby, acaba que eles vão pegar as pessoas que só faz por hobby.
E daí, assim, né, pro europeu, para eles não tem problema, porque eles têm poder aquisitivo para comprar um equipamento bom e tudo, e só ir lá e fazer o jogo e fornecer as fotos pro time. Mas daí eu que trabalho com isso, para mim já não vale, sabe? Porque daí eu tenho meu gasto, aí tem deslocamento. E assim, agora que é verão é tranquilo, mas e dia que chove de cima para baixo, de todos os lados aqui na Irlanda? Aí complica. A estrutura também do futebol aí é uma estrutura bem menor do que o glamour que se acostuma. O pessoal sonha com Champions. Não é por aí. Tanto que o campeão irlandês, o Shelbourne, que é o atual campeão, vai jogar a primeira, se eu não me engano, a segunda fase pré da Champions. Ou seja, onde entra, César? Depois que entra Luxemburgo, San Marino e Gibraltar, quem passar entra numa outra fase que já entra o campeão da Irlanda. Então tem isso aí. E eu percebo isso. Eu acompanho alguns times no Twitter, né, no antigo Twitter, dos times irlandeses. Eu gosto muito desse futebol alternativo. E você vê que realmente é bem precário. Alguns não atualizam a conta desde 2022, 23, 25. Primeira divisão. Exato. E eu, quando eu cheguei, assim, o que eu fiz, né? Já peguei e fui mandando e-mail para todos os times possíveis. Pode trabalhar de voluntariado e tudo, não sei o quê. Aí teve mais times que me chamaram, só que eram para fora de Dublin. E daí é mais complicado de ir, né? Porque daí é longe. Aí tem que pegar trem, às vezes não é um ônibus. Então acabou que não deu. Só que como o meu trabalho hoje ele está num nível que eu não posso estar pegando voluntariado, para mim não compensa, entendeu? Aí o que eu faço, né? O que eu estou fazendo? Eu estou dando mentoria para alguns alunos que me pedem mentoria de foto. Tenho uma irlandesa aqui e um outro brasileiro. E daí dou a mentoria e daí eu indico eles para fazer o voluntariado. Tanto que os dois foram fazer foto voluntária para o Shamrock. Então, assim, porque daí para eles é legal, sabe? Porque eles estão começando. Aí para eles é interessante para ter portfólio. Então eu estou fazendo isso. Porque realmente para mim não vale a pena. Tem que fazer valer a pena. O Shamrock, César, que é o atual líder do campeonato, tá? Sabe como é que é o campeonato irlandês, César? Como? Conta aí. São 4 turnos. São 10 times, 4 turnos, né? 9, 9, 9, 9, ou seja, 36 jogos. Sabe qual a diferença do calendário do campeonato irlandês para os outros da Europa? É o calendário. O calendário irlandês é como o brasileiro, de março a dezembro. É o anual aqui. Eles param, na verdade, no inverno aí, né? Uhum. E aí no verão tem rodada. Tanto que eu tô olhando aqui agora, fim de semana tem rodada. O Shamrock joga no domingo contra o Sligo Rovers, que fala, né? O Sligo. Sligo, Aí tem o Shelbourne com o Cork, tem os times... Pra quem, César, joga FIFA e AFC no videogame, pô, conhece tudo esses times aí, né? Então... Eu não conheço. Enfim, tudo bem. Mas tem algumas peculiaridades do país aí. E a vida aí? Me conta pra gente até fechar nesse final. Tem algum perrengue que você passou, alguma dificuldade? Você falou lá no começo que você não teve dificuldade de adaptação. Isso é maravilhoso quando a gente vai para a Europa. Mas tem alguma coisa aí que até hoje você diz, isso é estranho, isso é diferente? Alguma da cultura que você pode nos contar, não? Então, uma coisa que eu não gosto muito aqui é a comida. Eu não gosto da comida aqui de jeito nenhum. Ouvi falar que é cheio de restaurante brasileiro aí. Graças a Deus, porque não dava. Amo a Irlanda, mas com todo respeito, a comida deles não dá. Ali tem o fish and chips, né? Que é batata e peixe, ok. Mas, por exemplo, você vai comer um frango aqui. Eles botam um monte de curry. Não tem como comer. Aí dá aquele cheiro já não, sabe, não desce. Assim, a única coisa da Irlanda para mim que eu não gosto muito é a comida. A comida aí é... Daí o que faz? Vai no mercado brasileiro e faz comida em casa? Eu vou ali no famoso Tesco, que é tipo, né, sei lá... Giasse. Daí vou lá e compro as coisas, a gente faz em casa com um tempero como se fosse no Brasil. Decentemente, né? Porque assim, se tu vai comprar, por exemplo, uma carne temperada, ela vai ter curry, ela vai estar com aquele gosto horrível, não dá, sem condição. O cheiro é horrível. Eu lembro quando eu passeava pelo centro de Torino, César, sempre tinha alguns indianos que passavam por nós e você sabia que ele era indiano porque exalava curry. Assim como, para que a galera não ache que a gente tá brincando, usando preconceito, assim como muitos outros países falam que brasileiro cheira a alho. Sabia dessa ou não? Já ouvi falar essa história. Tem gente que fala, não, brasileiro, assim como indiano é curry, brasileiro é alho.
Eu olhava assim, não é eu, porque minha esposa não faz ela em casa, que ela não é alergia, é refluxo. Uhum. A comida é difícil. Já que você falou de comida aí, eu vou falar uma para vocês. Passei os últimos 3 noites, não, é por aí, do último fim de semana, pesquisando se aqui no Brasil eu consigo achar o feijão inglês para o café da manhã. Não tem, cara. Eu tô maluco. Então, Ainda bem, né? Não, é a melhor comida do mundo para café da manhã. Fica na escala aí de um dos dois, por favor, a hora que vierem para Santa Catarina, pergunta, Carlão, você quer uma lata? Me traz só uma lata de feijão inglês. Porque aqui eu vou ter que comprar o feijão branco, colocar molho de tomate. Não vou fazer tudo isso aí. Cara, você gosta do café inglês, Duda, não? Não. César? Eu aprendi a gostar, hoje eu gosto. Mas assim, cara, eu prefiro comer um pão de queijo, né? Não. E aí tem o outro lado. Eu acabei de chegar no Brasil e olha, as padarias não existem. Sim. Nossa. As padarias aqui é triste. Triste. Eu vivo falando isso pro Dodô. Eu vou na padaria, eu quero, sei lá, comer um bolo de chocolate com morango. Não tem. Você vai pegar, eu quero comer uma coxinha, um pão de queijo. Não vai ter. É só aqueles doces estranhos deles e croissant. Só. Tá vendo, César? É quase a Itália. Cara, era desgostoso. A Rafa, eu saía para 5 horas da tarde. Como eu trabalhava pro Brasil, morando na Itália, almoço do Brasil, aí tipo fim de tarde de vocês aí, Rafa, vou na padaria ver se eu acho alguma coisa. Cara, eu voltava infeliz. Porque tu achava ou a pizza lá que já tava fria desde de manhã, que era dura, ou, por exemplo, você achava o croissant da manhã com aquela crema dura. Nada, não tinha um negocinho de frango, não tinha uma coxinha, um bauruzinho. César, eu fui ontem numa padaria aqui perto, que eu não vou fazer o jabá, mas olha, eu tirei uma foto da vitrine. Cara, era sonho com recheio, sem recheio, pão de queijo recheado, sem recheio, pão doce, tudo isso para causar inveja em vocês. É maravilhoso, né? Não tem igual, não tem igual. E aí vocês passam. É uma pena, né? A comida aqui é complicadinha. Cara, queria fazer uma pergunta que a gente sempre. Na verdade, a gente não faz a pergunta porque geralmente está sempre eu e o Carlão aqui, né? Mas a gente sempre indica alguma coisa de algum país que a gente visitou aqui, né? A comida, o Carlão sempre fala ali das coisas dele, eu também sempre falo das minhas. Para o cara que vai para Dublin, Duda, o que são as coisas mais massas, mais legais? Massas é muito gaúcho, né? Para um turista fazer em Dublin. Então, Dublin, assim, né? O principal é ir no Temple Bar, que é o cartão postal de Dublin, né? Para quem gosta de beber cerveja, não é o meu caso, mas de lá tomar a famosa pint. A gente tomou uma em Dublin, né? Eu fui para Dublin, Carlão, com a Duda. Tinha um compromisso lá de trabalho, encontrei a Duda lá em Dublin, a gente tomou, não foi no Temple Bar, mas foi, não sei onde é que foi o outro bar lá, que era bem legal. Aí, não tem mais esse bar ali, era... eu esqueci o nome, mas ele não existe mais. Fecharam. Era o melhor bar de Dublin para ver esportes e fecharam. Sim, a gente viu, o que a gente viu lá? O que tinha de jogo lá, Duda? Europa League. Da Europa League, a gente viu um jogo da Europa League. Não foi da Eurocopa? Não, foi da Eurocopa, Eurocopa. Acho que foi da Eurocopa, né? Um jogo da Eurocopa lá. Daí tava eu, a Duda, o João, outro amigo jornalista brasileiro que tá em São Paulo agora, mas morava em Dublin também. A outra... A Isa. A Isa voltou para o Brasil também, assim como o Carlão, corintiana, jornalista também. A gente estava num rolê de jornalista lá ainda. Tinha só jornalista praticamente, não mesmo? Era uma conferência, né? Uma convenção. Mas, Duda, acabei te interrompendo. Além do Temple Bar, o que você ia dizer? Então, aqui tem bastante castelos, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante também. E eu sempre digo que, tipo, quem quer conhecer a Irlanda mesmo, o mais legal é por ir, tipo assim, para as cidades no interior. Que daí você vai ver a Irlanda de verdade. Que é aqueles gramados gigantescos, assim, bem verde. E aquelas ovelhinhas, que é igual aquele desenho lá, do Chau Carneiro. Vai ver coisas mais assim, sabe? Que a Irlanda, nas outras cidades, assim, fora Dublin, ela é muito linda. Dublin já é bonito, mas as cidades do interior são mais bonitas. É um país muito, muito bonito. Eu gosto do clima. Eu acho que o clima daí é maravilhoso. Eu vim para um lugar agora que, pô, vai estar tão maravilhoso quanto vai chover um monte.
Pena que essa semana tá de sol, mas eu fiquei um mês aqui antes de eu viajar de novo depois que eu cheguei e não peguei sol. Agora que eu tô enfrentando. Duda, para fechar, até um papo muito sério. Eu perguntei lá sobre se você sofreu preconceito, alguma coisa. Aham. Eu quero ampliar essa pergunta porque vi tempos atrás que estava havendo muito ataque de jovens na Irlanda contra estrangeiros. Viu alguma coisa disso? É alguma coisa que eu vi que do nada jovens irlandeses estavam atacando as pessoas de outras etnias, até porque eles não podiam ser presos. Como é que é essa questão aí, xenofobia, preconceito em geral, não só com brasileiros? Como é que você enxerga? Então, tem a questão que são os nanás, né? Que são os adolescentes. Eles aqui, tipo assim, o governo, a polícia não pode fazer nada com eles, absolutamente nada. Tipo, a polícia, como eles são adolescentes, a polícia não pode bater neles, não pode prender neles. Então, não tem o que fazer. E daí, assim, eles no centro, eles vão lá, eles roubam bicicleta, eles roubam scooter, eles jogam ovo nas pessoas. Quando eles veem que é imigrante, eles realmente ficam torrando a paciência. Tipo, já aconteceu de eu estar no ônibus e eu quieta na minha. E eles ficar jogando bala nas pessoas, sabe? Tipo assim, tipo o MM. E daí, assim, né? A maioria das pessoas começa a ficar irritada e rebate. Eu não, quando jogaram uma bala em mim, eu olhei para eles e comecei a rir, porque eu sei que eles param, sabe? Então, eles fazem muito isso. Só que teve um caso que eu vi no Insta ontem ainda, de uma idosa que tem um salão de cabelo afro aqui. Meu namorado vai lá, inclusive. Que daí passou uma idosa e, tipo, começou a ofender as meninas do salão, falando para elas voltarem para a África e tudo, sabe? Então, foi bem triste. E tem isso, assim, até quando tem jogos de brasileiro também, tipo, os irlandeses, os jogadores mesmo, assim, tipo, de divisão amadora, eles ficam xingando os brasileiros de tudo que pode imaginar, por aí vai. Infelizmente, tem bastante isso. Complicado, não é só na Irlanda, não. Na Itália tinha bastante disso. E o problema é que o imigrante não pode fazer nada, né? Porque se a gente for reclamar, tipo, eles não vão fazer nada, eles não vão dar atenção. Não. Eles vão favorecer o europeu, a gente não tem o que fazer. Infelizmente. Isso é muito complicado aí na Europa. Isso aí é complicado, porque por mais que você esteja com toda a tua situação legal, É, se eu sentar você e o irlandês na frente do escrivão da polícia, não adianta você falar nada. é. Que nem no Brasil chegar o brasileiro venezuelano. Talvez o cara vá atender pro cara que é brasileiro. É tipo, que nem eu, agora que eu lembrei uma coisa bem importante, quando eu fui para a Alemanha, eu fui para Oldenburgo, Hamburgo e Berlim. Berlim tem meu coração totalmente, amei lá. Lá não vi nada. Mas, por exemplo, em Hamburgo e Oldenburgo, que são menores, aí eu vi que eles são bem preconceituosos. Porque daí, assim, né, eu fui para cobrir um campeonato lá, aí tinha eu de brasileiro e mais um menino. E o outro menino era negro. E os outros pessoais, os outros jogadores, eram tudo polonês. E, assim, os atendentes tratavam ele totalmente diferente. Tipo, me tratavam super bem e ele não. E daí ele teve uma hora que ele também pediu para ir num dos banheiros lá de um lugar e eles não deixaram. E daí deixaram só a galera do time que era polonês, sabe? E eu indignada, assim, eu falando, meu Deus, eu falei, vou lá reclamar com a mulher. Ele falou, Duda, não tem o que tu fazer. Eu falei, não, mas tá errado. Tipo, sabe, mas não tem o que fazer. Aí daí eu pensei assim, né, poxa, se fosse com meu namorado, daí, nossa, daí, não, se eu já tava brava, eu ia ficar o dobro. E daí, Sangue tipo, ferve. isso é uma coisa que, assim, eu fico meio assim também, porque, né, eu quero ter filhos e tudo, sabe? E automaticamente meu namorado é negro, provavelmente vai vir uma criança mais escura, se Deus quiser, porque eu sempre digo que de branca já basta eu. Então, assim, eu fico com essas coisas, sabe? Fico, nossa, tipo, quando eu tiver filho e tudo, tem que ter aquela conversa com a criança de dizer assim, ó, a gente mora na Europa, tem que, né, ir educando, porque realmente não tem como dizer que não tem preconceito. Aqui tem, não tem como correr, Tem, infelizmente. Tem. tem. Eu já contei a história aqui, né, Carlão, a história do Hendrick, né? Eu tava num jogo do Ajax, criando conteúdo, acho que eu não compartilhei com vocês essa história, mas vou compartilhar aqui agora. E aí, pô, a gente tava trocando ideia, eu tava trocando ideia com a torcida do Ajax, tava eu sozinho trocando ideia com a torcida do Ajax, e aí a gente começou a falar sobre o Brasil ali e tal, né? Eu tava falando sobre o meu país, enfim, e os holandeses geralmente gostam do futebol brasileiro ali, porque tem uma relação boa com o Romário e tal, e com o Ronaldo, e com os jogadores que atuaram por aqui.
E aí o cara falou assim para mim, tá, mas e essa nova joia? Era o momento que o Endrick estava explodindo, talvez até naquele momento lá que você foi no jogo. O Endrick estava explodindo ali como estrela do Real Madrid, recém-vendido pro Real Madrid e tal. E aí eles falaram, tá, mas e o Endrick, ele é gato, né? Eu falei, tá, como assim é gato? Ele falou, não, ele não tem 18 anos, né? Eu falei, não, cara, tem 18 anos no Brasil. Tipo, pô, os caras tomam muito cuidado, né, com essas coisas. Geralmente não tem gato no futebol brasileiro. Não, mas ele falou assim, não, na África é um hábito muito comum esse negócio de gato e tal. Pô, cara, daí dá vontade de se perder a razão ali, né? Mas acabei não perdendo. Eu falei, não é assim que as coisas funcionam e tal. Enfim, daí o cara não vai também. É aquilo que você falou, né? Da vontade de você fazer alguma coisa. Quando você recebe alguma coisa desse tipo, mas você não vai fazer ali, perder sua razão, daqui a pouco arrumar uma confusão com a polícia, brigar com o cara por causa disso, né? Mas é algo que realmente acontece pra caramba. Sim, infelizmente. Às vezes não vale a pena. É complicado, isso aí tem no mundo inteiro. Cara e galera que tá nos vendo e nos ouvindo, papo maneiraço demais. Foi 1 hora assim, César? Ó, já foi. Pô, tranquilão. Poxa, bom demais receber a Maria Eduarda aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho dela. A gente vai se despedir, mas antes da gente se despedir, por favor, Duda, vou colocar teu Instagram na tela aqui, venda seu peixe. O pessoal te encontra nesse Instagram, dada.fotosie, correto? Manda um abraço, beijo pra mãe aí, pro namorado que deve estar vendo e ouvindo. Fica à vontade. Então, obrigado para quem assistiu. Inclusive, quem trabalha com foto e quiser fazer mentoria de fotografia esportiva, eu estou lançando o curso e pode me chamar lá. E é isso, eu gostaria de mandar um beijo para minha família, que eu tô com saudade. Meu namorado, que está sempre comigo, me apoiando em tudo mesmo. E obrigado pelo convite de vocês, foi muito bom. Quando precisarem, só chamar. Não, a gente que agradece, porque sempre que tiver história, se vier da Suécia cheia de história, dizer que o peixe é ruim, já pede para entrar aqui e dizer, o peixe não é bom, o metrô tá feio. Fica bem tranquila que vai ser sempre bem-vinda, bem convidada. Meu querido, vambora, dá aquele tchau pra rapaziada. Então, tchau rapidinho. Uma criança aqui no Brasil. Mandando um salve aí pra galera que participou lá do nosso último episódio. Ele viu o Jordan ao vivo. Um abraço por Araújo ali, que mandou um salve. O Samira Jurado, talvez seja ela. Samira Jurado é a esposa do Cristiano. Então fechou. Pô, tava junto com a gente ali. O User GB6 falou saudações de Caldas Novas. Isso é Minas Gerais? Né? Não, Goiás. Eu tô sempre errando as coisas aqui, o Carlão tá acertando. E ele colocou Goiás, agora que eu vou ver ele. Segundamos voltando de uma gripe para começar a semana. O J. Barbosa mandou ali também. E o Araújo mandou ali o que a gente estava achando dos clubes sul-americanos. Acho que a gente pode falar no próximo episódio ali um pouco mais. Quero mandar um salve para todo mundo aí que nos acompanhou e dizer que na semana que vem, muito provavelmente, a depender das provas italianas da Giovana de Assis, vamos ter a Giovana de Assis, outra jornalista, outra catarinense, que vai estar aqui trocando uma ideia com a gente sobre o futebol italiano e como foi acompanhar a temporada lá com ela. Um forte abraço e na semana a gente se encontra de novo aí. Esperamos que a Giovana passe nas provas, né? A faculdade dela é perto da minha casa onde eu morava lá. Rapaziada, um grande abraço para vocês, todo sábado ao meio-dia no YouTube e também no Spotify, em áudio e vídeo, como vocês quiserem. Eu estou no canal Carlos Salvador, o César está no César Augusto GS e a Maria Eduarda está no dada.fotosie. Um grande beijo, fiquem com Deus, nos vemos, nos ouvimos na próxima semana.